muito oco, tá? Obrigado, hein? Irmãos, então, continuando, tá? Rei Saul era sogro de Davi, certo? Davi. E Jonatas é filho de rei Saul, que é irmão da esposa do rei Davi, ainda não é rei, né? Davi, então ele é cunhado. Ao mesmo tempo, Jonatas e Davi eram muitos amigos mesmo, um amigo muito íntimo. E também é cunhados, né? Então, vê que é uma família. Só que nós sabemos muito bem que seu sogro, rei Saul, a vida toda, ele queria matar seu genro. Porque o povo gostava mais dele. Não é que o povo gostava mais dele. O problema é mulheres. Mulheres, elas fizeram um cântico que elogiando Davi, dizendo que Saul matou 1000 inimigos e Davi matou 10.000. Aí, quem fez isso? Mulheres. Aí, mas quem comprou esse ciúme foi Saul. Aí ele não gostou. Mas ele não é igual filho, porque seu genro, né? Mas Saul era diferente. Ele nada gostou. Aí ele, quando ouviu esse cântico, aí ele decidiu: eu vou matar esse cara. Aí ele começou a perseguir a vida toda Davi. Mas houve a última guerra, onde realmente Saul levou sua vida, finalizando sua vida aqui na terra. Mas triste ainda que seu príncipe, o filho Jonatas também, ele morre na mesma batalha. Quando ele ouve essa notícia, ele não ficaria feliz, porque a pessoa que queria te matar morreu na batalha. Então ele cantaria de alegria, não é assim? Não? Eu cantaria de alegria. Mas Davi não era assim. Davi chorou. Por isso hoje à noite nós queremos aprender 3 pontos com esse cântico. Eu coloquei título: Canção do Justo. Como que um homem justificado por Deus, como que canta vendo a morte das pessoas? Como que você é filha justificada de Deus? Como você encararia as coisas que acontecem realmente muito negativamente contra seu inimigo? Qual é sua postura? Qual é sua atitude? Qual seria seu comportamento diante desse tipo de acontecimento? Isso que nós queremos aprender hoje. Irmão, vocês já perceberam, né? À noite eu compartilho a vida de Davi, certo? Então, nós queremos aprender a palavra de Deus, como Deus abençoa um homem como Davi. Com isso a gente quer assemelhar, não é assim? Você vendo um exemplo, fica mais fácil para a gente. Essa é a razão de eu compartilhar com irmãos Davi, certo? Aí a gente vai, né? Então, primeiro ponto, com esse cântico, que é triste, e ele cantou por causa das 2 mortes. Morte não é igual, morte é diferente, pessoal, cada pessoa. Com essa morte a gente tem que ver que tipo de morte a gente tem que ser, tá? Aqui tem Davi, ele canta por causa da morte de Saul e morte de Jonatas. Mas o que me chamou a atenção é versículo 19. Vamos lá, versículo 19 dessa poesia. Versículo 19, como que ele começa essa poesia, esse cântico? Vamos ler todo mundo junto? Só 19 já. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram
os valentes. Davi, ele canta essa morte falando que como cair essa morte. Ele não fala assim, os valentes morreram. Não fala assim. Ele fala que como caíram os valentes. Essa palavra cair, a palavra hebraica, né? Essa poesia usada, a palavra hebraica napar. Esse napar significa abaixar a vida. O que significa isso? Isso significa que uma pessoa lutou a vida toda, que subiu sua posição, mas alguma coisa aconteceu, ele tem que ser rebaixado. Deus abaixou sua vida, nesse sentido, uma vida que caiu para baixo. Então, com essa morte, Davi não fala somente um homem morreu, um grande homem morreu. Não é assim, todo homem morre, não. Ele não fala assim, pessoal, toma cuidado. Pessoa que sobe, luta e subindo sua vida, mas toma cuidado, que você pode cair. Você pode ser abaixada a sua vida. Toma cuidado. E ele aprendeu isso com as mortes de 2 homens. Por que Saul morreu? Saul morreu por causa da desobediência para Deus. Saul foi o primeiro rei de nação unida, unificada de Israel. Ele foi o primeiro rei. O povo queria um rei. Antes de rei Saul, Israel não tinha rei. Tinha profeta, tinha juiz, tinha sacerdote, mas não tinha rei. Tinha grandes líderes, profetas, tinha grandes líderes, tipo Moisés, Josué, cheio de juízes. Mas o povo não queria. Mas nós queremos rei também, como outras nações, outras tribos. Deus ficou chocado, porque Deus não queria colocar um homem ditatorial, naquela época rei, né? Rei que é lei. Mas Israel, eles, em vez de viver um povo teocrático, eles queriam ser uma nação de imperial, do governo. Deus permitiu, se você quer assim. Aí, rei Saul foi escolhido por Deus, porque ele era tribo de Benjamim, tribo mais fraco, tribo mais pequeno, e sua família era a família mais humilde entre tribo de Benjamim. Profeta Saul, onde esse homem Saul, quando ele perdeu um animal, um burro, um jegue que ele perdeu. Imagina como um animal desse tipo era uma fortuna para sua família. Isso mostrou uma família bem humilde. Ele não podia voltar sem achar um animal, seu gado perdido, que é um burro. Era assim, humilde. Quando ele foi ungido pelo Samuel, ele disse: eu sou um homem, minha família é uma família mais humilde da toda a tribo Benjamim, como eu posso ser rei? O cara era assim. Mas assim que ele se tornou rei, mudou muita história. Ele é rei, ele tem que governar. Naquela época, então, por causa de esse primeiro rei, o que aconteceu? Sacerdote tinha seu trabalho, o profeta tinha seu trabalho, e rei tinha seu trabalho tudo separado. Tipo agora, né? A gente tem governo executivo, legislação, judiciária, não é assim? Que estava dividido. Mas Saul não respeitou legislação, a palavra de Deus, e ele queria fazer tudo. Isso desagradou Deus. Aí Deus se arrependeu de ter colocado esse homem.
que buscava mais populismo do seu povo. Em vez de procurar orientação de Deus, ele queria agradar todo o tempo com o povo. Isso marcou na sua vida. Afinal de contas, ele morre numa batalha, triste, quase meio suicídio, que você pode ler final de 1 Samuel, como que ele morre. E ele ainda tinha vida, ele se fere, vê que ele não queria ser morto pelos filisteus, então ele chama outro homem para se matar, acabar com a sua vida. Uma morte que aconteceu por causa da desobediência de Deus. Agora, qual é a morte de Jonatas? Ele desobedeceu a Deus? Não, ele era um filho bom e um homem temente a Deus. E até ele quase perdeu a vida para proteger Davi. Ele fala para o seu pai: pai, o senhor está errado. Ele não fez nada, Davi. Até ele te ajudou, ele salvou nossa nação, ele glorificou seu reino. Por que o senhor quer matar ele? Ele não gostou, queria matar seu filho também. Era um homem assim, um homem que sabia o que é certo e errado. Mesmo que seu pai é rei, ele sabia que seu pai estava errado. Mas esse homem também morreu. Por que morreu? Porque ele estava com? Não sabe, não? Ele estava com Saul, seu pai. Mas ele não tinha como deixar seu pai. Até ele fez isso pelo respeito e fidelidade, não é assim? Como ele pode abandonar seu pai? Mas nossa vida é assim. Com quem você está andando? Se você anda alguém que está perdida, sua vida automaticamente será perdida. Então, Saul, ele morreu por causa da desobediência diante de Deus. Mas Jonatas morreu porque ele andou homem. Pessoal, me ajuda então. Eu ensinei tudo. Eu pergunto o que você pode responder. Já dei a resposta toda, tá? Primeiro, rei Saul, ele por que morreu? Porque ele desobedeceu a Deus. Então, morte de Saul, a gente entende. Deus que levantou sua vida, não é assim? Um rapaz era nada, e Deus colocou ele até primeiro rei. Mas ele se empolgou, se achou, e foi populismo. Em vez de agradar a Deus, queria agradar o povo, e só queria até esse elogio do povo. Isso levou à morte. Agora, porque seu filho Jonathan, que é um homem sensato, um homem correto, por que ele morreu? Porque ele andou com um homem desobediente. Aprenda, a gente tem que aprender com isso, tá? Não é culpa dele, mas ele estava andando com a pessoa errada. Então, com isso, a gente vê o que aconteceu. Segundo ponto, ele compôs essa música, essa canção, que ele sentiu muito triste, porque mesmo que Saul queria matar Davi, sua vida, mesmo assim, por causa da morte de Saul, por causa da morte de Jonatas, o que seria com Israel? Com a morte de dois grandes líderes, o que vai acontecer com essa nação? Então ele ficou triste, por isso ele canta esse cântico cheio de lágrimas, porque o inimigo vai gostar, inimigos vão celebrar, por causa da morte destes homens. Com isso ele aprende, isso desafia para a gente. Irmãos, se a igreja tem problema, se a igreja não cumpre seu papel, a gente tem que chorar. É ou não é? Quando o mundo condena a igreja,
Quando o mundo fala mal dos pastores assim, então a gente tem que chorar pela vergonha. Quando eu me tornei pastor, né, uns 30 anos atrás, assim, quando eu falava que qual é a sua profissão? Eu sou pastor. Irmã Thelma, todo mundo me respeitava. Pastor, sou pastor. Aí eu convidava, irmãos, vão para a igreja, evangelizando. Eu tenho muito pecado, eu tenho que resolver algumas coisas, depois eu vou. Eu sou muito, minha vida suja, assim. A pessoa ficou encabulado assim. Agora a pessoa me pergunta, qual é a sua profissão? Aí eu falo, eu sou pastor. Aí, pastor? Eles pensam que eu sou mercenário. Eles acham que eu sou vigarista. Eles acham que eu sou ladrão de bolsa, de dinheiro dos membros ovelhas. Eles olham assim. Aí eu convido pessoas, vão para a igreja para celebrar. Aí eles falam assim, aí eu quero ver a igreja, a primeira igreja, essa igreja está normal, depois eu vou. Mudou a história. Então a gente vai ficar feliz com isso? Tem que ficar triste, pessoal. Porque o nome do Senhor está difamado. A gente tem que honrar a igreja como um corpo de Cristo. A igreja tem que cumprir seu papel. A igreja tem dívida com o mundo. Sabia disso? Vocês ouviram disso? A igreja tem dívida com o mundo. A igreja tem dívida de amor. Dívida de amor com o mundo. O mundo não conhece amor. O mundo sofre com amor. Amor que o mundo aprendeu é traição. Um amor que pelo seu interesse, amor pela sua oportunidade. A gente tem que ensinar o amor verdadeiro. Amor, quem ama, se sangra, se sacrifica. Mas a igreja não ama assim. A igreja tem dívida contra o mundo. A igreja tem dívida com o mundo. A igreja tem dívida de fé com o mundo. O mundo não tem mais fé. O mundo não tem mais quem acreditar. O mundo não tem mais realmente essa confiança. A igreja tem que retomar essa confiança. A igreja tem que retomar que a gente tem fé. Fé inabalável. A igreja tem dívida. Agora já sabe, né? Com o mundo. Que dívida que tem? Eu falei amor, fé, então vem o quê? Esperança. Tem que ler Bíblia. A igreja tem dívida de esperança com o mundo. O mundo não tem mais esperança. Não tem o que vai melhorar. O mundo está sofrendo. Mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente sofre, se tiver esperança, a gente aguenta. Não é assim? Não, vai melhorar. A gente não fala assim. Quando eu cheguei no Brasil, eu gostei de uma palavra. Essa frase que eu gosto, né? Todo para brasileiro o quê? O último que morre é o quê? O último que morre é o quê? Esperança. Eu gostava. Esse povo tem esperança. Eu gostava no Brasil. Se a gente fazia uma coisa que não conseguiu trabalhar, não conseguiu fazer, o que a gente fala? A gente tem amanhã. Não é assim? Pô, não terminou. Quando você vai me pagar? Amanhã. Não é assim? Quando você vai terminar esse trabalho? Amanhã. Calma, pastor Co, amanhã é para nós. Última que morre a esperança. Eu gostava, esse povo tem esperança. Agora ninguém fala assim mais, porque se alguém falar isso é vigarista. Amanhã, empresa, Everaldo, amanhã eu te dou, é vigarista. A igreja tem dívida. Então, irmãos, a gente tem que ver. Se a igreja que não cumpre papel de igreja, a gente tem que sofrer. Irmãos, essa é a razão de nossa igreja fazer esse discipulado, chamado para acordar a liderança,
A gente tem que acordar primeiro a liderança da igreja. Uma família, quem que levanta? Se vai para piquenique, vai para algum lugar, pai ou mãe tem que levantar. O líder da família tem que levantar primeiro, não é assim? Ai que acorda, ai que faz café da manhã. Eu gosto de levantar de manhã com cheiro de café. É a melhor coisa que tem, né, de manhã. Cheiro de café, né? Parece que alguma coisa vai acontecer, coisa boa. Não é assim? O cheiro de café é horrível, eu vou trabalhar, é assim? Mas não, cheiro de café, a gente levanta. O líder tem que levantar primeiro. Líder sempre tem que agir. Porque os filhos, porque outras pessoas aprendem só as coisas que você ensinaram pela sua vida. Repita comigo. Meus filhos aprendem somente o que eu ensinei pela minha vida. Não é pela sua boca, não. Filhos guardam o que você ensinou pela sua vida. A igreja também. O povo aprende. O pastor, a liderança da igreja, que tem que ser acordado, despertado primeiro, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo e compartilhar. Ai que igreja se levanta, acorda. E mundo, o Brasil está em escuridão. Alguém tem que acordar, essa alva, não é assim? Vamos se levantar, vamos acordar. Por isso que a gente faz esse conferência, dia 8 a 12 de maio. Né? Eu durmo com calma, eu levanto com calma, eu conversando, comendo café da manhã, almoço, jantar, né? Como que eu vou desafiar esses 600 homens? Quem que vai vir? Será que vem lá na Manaus, Santarém? Porque a última vez pessoas vieram de Santarém. Essas pessoas têm que pegar barcos, pegar avião e pegar ônibus. E chegar aqui, acho que tem que pegar o Uber. Toda a condição que tem que pegar. Leva 3 dias. Aí estou pensando, o que eu posso fazer para eles? O que é? Eu vou desafiar vocês a fazer oferta, tá? Quando chegando lá. Mas eu estou falando para outras igrejas, vocês têm que ajudar, participar. Vai ter dificuldade esses povos aí, chega aqui. Ele chega, mas aqui, comes e dormir, alojamento, né? A gente conseguiu arrumar um alojamento, mas alguém tem que dormir no hotéis, assim por diante. Porque uma semana, começa terça-feira, termina sábado. E a gente tem que dar essa esperança para os pastores. Amém? A gente tem que dar fé para esse pastor que atravessa esse discipulado seriamente, né? Everaldo, Vera, é isso que é minha luta. Acho que Deus ama muito vocês. Por causa desse amor que Deus levantou essa igreja. Para só receber vocês. Everaldo nem falar amém. Mas ele já falou amém por dentro e daqui a pouco vai chorar. Não é assim? Mas meu desafio é assim. Como Everaldo, Vera vai se transformar. Como discípulo do Senhor Jesus. Não é discípulo do pastor Conan. Eu não estou treinando vocês para andar com a minha mala, não. Seja discípulo do Senhor Jesus Cristo. Seja cooperador dessa igreja. Para a gente servir junto. Quem sabe um dia você quer ser missionário na Moçambique? Né? Já imaginou a gente enviando vocês para lá? Acho que ele não quer ir. Mas tudo bem. Mas tem outro, não se preocupe. Já imaginou Thelma? A gente enviando Thelma lá na Guiné-Bissau. Tá? E lá ela ensinando pessoas como costurar, como adorar a Deus. E fazendo vestido para governador, esposa lá. Só penso essas coisas. Quando eu tenho tempo, eu penso cada coisa, pessoal. Eu sozinho fica feliz. Ai, vou fazer isso. Aí minha esposa já sabe, aí você já está pregando. Irmãos, a igreja deve muito. Quando eu falo igreja deve ao mundo, isso significa que quem é a igreja?
Que somos nós? Você fala assim, eu sou. Você é igreja. Cada um de vocês é igreja ambulante. Cada um de vocês é o quê? É templo de Santo Espírito. Não é assim? Cada um de vocês é morada de Deus. E assim a gente juntou aqui. Isso se chama Igreja Água Viva. Amém? Amém? Então, a gente tem que dar amor, a gente tem que dar fé, a gente tem que dar esperança para o mundo. Então, Davi chorou, porque uma nação, é nação de Deus, o líder tem que morrer assim, desgraçadamente. Mas ele falou assim, não fala isso para o povo, não fala. Isso é vergonha. Isso vai cobrir a glória de Deus. Por isso, nós mesmos, a gente não pode criticar outras igrejas. Tem igrejas problemáticas, mas a gente não pode criticar hipótese alguma, porque toda é igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá tem povo de Deus. É ou não é? Você tem que saber. Até eu falo, igreja bola de neve. Eu gosto de igreja bola de neve, porque bola de neve quando derrete, tudo vira água viva. Sabia disso? Eu gosto desse nome, bola de neve. Que bola de neve derrete, não é? Quando chega para eu, derrete tudo. Vira o quê? Água viva. Aleluia. Será que eles sabem disso? Porque povo tem que aprender, tem que ter dignidade. Você não pode xingar outra igreja, não faz, chora por isso. Tenha esse quebrantamento de coração, porque lá tem povo de Deus. O nome de Deus tem que ser exaltado. Por isso Davi chorou. Olha, dá para ver Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vamos ler aqui, todo mundo junto, o que o apóstolo Paulo falou. Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja e porfia, e outros, porém, o fazem de boas vontades. O que o apóstolo Paulo falando, tem igrejas que, já imaginou, faz evangelização pela inveja? Eu vou construir igreja maior. Vai no Brasil uma igreja maior que outra igreja, tudo de inveja. Tudo mostra que minha igreja é maior. Mas a gente não critica, não. Parabéns. Desde que cumpra o papel da igreja, está ótimo. Não é, pessoal? Não é assim? Não reclama, não. Eu não vou ficar com dor de cotovelo de jeito nenhum. Porque eles construíram igrejas. Eu não fui ainda. Mas um dia eu vou. Certo? Para comprar. Porque eu não tenho tempo para construir. Já construíram. Então a gente sempre tem que usar como templo de Deus. Amém? Amém. Vai virar lá um teatro? Não. Vai virar sempre templo de Deus. Então eu fico feliz, tá? Se vocês constroem bem, depois a gente compra, faz água viva lá, aqui, a bola de neve derretendo, tudo bom, tudo eu fico feliz. Você entende o que está falando? Não critica nenhuma igreja, tá? Não critica cristão, mas tem cristão porcaria mesmo, tem pastor faz junto mesmo, mas não critica, porque você está desonrando Deus. Em vez disso, a gente tem que quebrantar o coração, ficar triste, e a gente que tem que lutar. Em vez de criticar, a gente que tem que trabalhar. Amém? Terceiro ponto. Por que Davi fez esse cântico? Esse é o principal, o terceiro ponto. Voltando ao versículo 17. Como que ele inicia? Versículo 17. Como que ele faz? Vamos lá, 17. Todo mundo junto. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, 18, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos.
O que? Esse hino, isso se tornou um hino. Esse cântico tem apelido, chama hino ao arco. Porque Jonatas é arqueiro. Esse cântico para homenagear quem? Na verdade, Jonatas. Porque Davi, ele reconhece e ele sabe muito bem que ele foi poupado sua vida por causa de quem? Jonatas. Jonatas, ele dá um momento para ele escapar essa morte, fúria do seu pai. Ele sabe como seu cunhado, que é seu amigo, que realmente protegeu sua vida, ele lembra essa graça de Deus, essa benevolência que esse homem realizou na sua vida. Ele viu mão de Deus na vida de Jonatas. Ele viu o amor de Deus na vida de Jonatas. Ele viu a proteção de Deus, que Deus usou Jonatas para poupar a sua vida. Na nossa vida também deve ter alguém assim. E a gente não pode esquecer essa bênção recebida das outras pessoas. E Davi lembrando essa bênção recebida através da vida de Jonatas. Especialmente versículo 26. Como que ele fala? 26. Vamos ler todo mundo junto? Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Continua. Excepcional era o teu amor, ultrapassando amor de mulheres. Era outro nível de amor. Mas aqui mas tem pessoas de arco-íris, igrejas, usa esse versículo, falando que Davi e Jonatas tinham caso. Irmãos, não tem caso não, tá? Leia a Bíblia corretamente, tá? Eu vou decifrar a palavra original, tinti-potiti. O que significa isso? Isso, na tradução da língua portuguesa, seria assim. Ele lembrando, Jonatas, ele fala assim: eu estou muito angustiado, muito, porque como eu vendo a sua morte assim, porque o que você fez para mim é mais do que irmão, mais do que amor com um sexo oposto. Esse amor que você fez, um amor além dessas coisas. Então que amor é esse? Amor de Deus, amor agape. Isso que ele está falando. Um amor que você me ensinou, esse amor é amor de Deus. Não é esse amor que uma pessoa pode realizar aqui na terra. Já imaginou? Ele canta com esse coração a morte de Jonatas. E agora Deus, Espírito Santo, tem que me ajudar. Eu vou convidar irmão Daniel. Aqui você tem que tocar uma coisa aqui bem triste, mas bem sentimento, porque eu vou ler uma poesia que eu gosto. Só que essa poesia é língua coreana. Eu vou traduzir na hora. Mas poesia é muito difícil de traduzir. Então, Deus Espírito Santo me ajude. O título: você tem esta pessoa. Irmão, você tem. Ou irmã, você tem esta pessoa. O dia que você tem que sair da casa, deixe a sua esposa, seus filhinhos, porque você tem que fazer uma longa viagem e você não sabe quando você vai retornar. Você tem alguém para deixar.
sua esposa e seus filhos, que cuida igual você. Você tem esta pessoa. Você tem esta pessoa. Quando você é xingado, pisado, rejeitado do mundo inteiro, sua vida caído lá embaixo no abismo. Mas alguém que fala: não, ele não é assim, eu conheço ele, todos vocês erraram. Você tem esta pessoa. Seu barco está afundando cada vez mais, que você está com esta pessoa, e você só tem uma salva-vida, e você entregar essa salva-vida, irmão, você tem que sobreviver. Você que tem que sobreviver. Não, você que tem que sobreviver. Não, você que tem que sobreviver. Viva até minha vida. Não, você que tem que sobreviver. Irmão, você tem esta pessoa. Recebeu uma sentença à morte injustamente, e você vai morrer, mas você não tem nenhum temor, nem um pouco de vacilamento dos seus olhos, porque essa no altar da morte, você olha esta pessoa, e você fala assim: eu posso morrer injustamente, porque eu tenho esta pessoa. O mundo inteiro cobiça a sua vida. Você também tem que fazer parte com a gente. A tendência é assim, o mundo é assim. Você não pode ficar só, vem aqui. No entanto, você olha esta pessoa, você fala: eu não posso. Você tem esta pessoa. Essa é poesia, tá? Obrigado. Terminei. Gostaram? Você tem esta pessoa. Se você tem esta pessoa, você pode viver, mesmo com dificuldade, mesmo com a injustiça, você pode viver bem. Mas quem é esta pessoa? Jesus. Amém! Não assustou, né? Nós temos Jesus, mas também você tem que ser esta pessoa para alguém. Amém? Amém? Eu quero estas pessoas na igreja Água Viva. Vamos a gente continuar com a toda firme. Deus nos usa e nós cantaremos cântico, mesmo que a morte do nosso inimigo, nós não riremos, não zombaremos, choraremos junto. Amém? Nunca criticaremos. Deus nos ajude. Outras igrejas, outros pastores, outros missionários, outros cristãos, para que a glória de Deus não seja abalada, nem coberta, nem estragada. Por último, chora quando você esqueceu agradecer a graça de Deus. Não chora porque você perdeu algumas coisas.
que não tem algumas coisas, mas chora, porque você esqueceu agradecer a Deus. No momento que você esqueceu agradecer a graça de Deus, já cheio de coisas negativas, cheio de sofrimento, cheio de angústia, começar a invadir a sua vida e devorar a sua vida. Lembra a graça, e ainda lembra que você tem esta pessoa, que é Senhor Jesus Cristo. Viva para ser esta pessoa, para Jesus, para a pessoa que está no seu redor. Deus nos ajude. Amém. Oremos.